Olá, estudante! Eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. A nossa aula de hoje é voltada para o terceiro ano do ensino médio. Então essa vai ser a nossa primeira aula do nosso ano letivo. A aula de hoje tem como tema Identidade e Cidadania. Então na aula de hoje vamos analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, além de identificar ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. Então, para iniciar nossa conversa, vamos pensar sobre o conceito de cidadania. Quando falamos em cidadania, várias imagens podem surgir na nossa cabeça. Mas quando pensamos na nossa situação enquanto cidadãs e cidadãos brasileiros, nos remetemos aos nossos direitos e deveres dentro do Estado brasileiro. Então, quando falamos cidadania, o que nos garante sermos cidadãs e cidadãos brasileiros, muitas pessoas vão pensar em várias imagens. Talvez o fato de ter determinados documentos oficiais, o fato de ter direitos e ter que cumprir deveres no nosso Estado brasileiro. Mas será que é somente isso que garante a nossa cidadania? Então, são questões que nós devemos problematizar, pois diariamente vemos pessoas que são privadas do acesso aos seus direitos e também são impedidas de terem os seus documentos oficiais. Então, elas não são reconhecidas enquanto cidadãs? Então, vamos pensar sobre isso. Para fazer esse exercício de reflexão, vamos basear no esquema de um cientista político chamado Marshall, no qual ele elabora, a partir do modelo inglês, 3 categorias de direitos, nos quais ele coloca como direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, atribuindo cada fase de um período histórico para o surgimento de cada um deles. Então, vamos pensar a partir do modelo de Marshall para depois pensarmos a nossa realidade. Então, Marshall ele vai dizer que os direitos civis eles surgem no contexto do século XVIII. Então, primeiro vamos lembrar o que são os direitos civis. São os direitos que estão ligados às liberdades individuais. Por exemplo, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, o direito de ir e vir. E junto com os direitos civis tem o direito à propriedade, à segurança. Então, quando nós pensamos nas nossas liberdades enquanto indivíduos, nós estamos falando dos nossos direitos civis. Então, eles foram conquistados no século XVIII no contexto das revoluções burguesas. Então, é um movimento de ir contra o absolutismo monárquico que dominava a sociedade europeia na época. Então, foram esses direitos, essas liberdades foram conquistadas no século XVIII nesse contexto dessas revoluções. E é importante lembrar, sempre que falarmos das conquistas dos direitos, em cada fase, sempre houve momentos de tensões, porque os direitos eles não são concedidos de forma tranquila, de forma pacífica. Sempre há a tensão entre o poder, ou seja, quem está controlando, quem está governando, e aquelas pessoas que estão reivindicando melhores condições de vida, melhores direitos na questão da liberdade, como aqui no século XVIII. No século XIX, vamos ter os direitos políticos. Então, o que caracteriza o direito político é o voto. Isso significa o direito de escolher um representante ou ser escolhido como representante, ou seja, votar e ser votado. Então, a partir desse momento, as pessoas elas podem escolher seus representantes e também podem ser escolhidas para representarem a população do lugar onde vivem. E no século XIX é um contexto de reivindicação desses direitos, onde aquela população ela busca ser representada, não somente pelo voto, mas também pelos movimentos sociais que começavam a surgir e a organização sindical. Então, é uma busca por representatividade que leva ao reconhecimento dos direitos políticos, que, lembrando, é um outro momento de tensão
para que se conquiste esses direitos. Já o século XX, ele é marcado pelo reconhecimento dos direitos sociais. Os direitos sociais estão ligados às conquistas das nossas demandas, como educação, saúde, segurança, trabalho, moradia, seguridade social. Então, quando a gente pensa nos direitos sociais, a gente tem que pensar que foi a luta pela melhoria da nossa qualidade de vida. E sempre que um direito foi conquistado, no caso daquele direito social conquistado, houve muita tensão. Nenhum deles veio em um pacote, tudo junto, ao mesmo tempo. Então, para cada direito conquistado, houve conflito, houve tensões, houve disputa de interesses entre o poder e a população. Então, por isso que pensar nos nossos direitos é pensar na história, nas pessoas que lutaram para ter aquilo que nós conquistamos. Então, foi um trabalho que demorou dezenas, centenas de anos e que nós não podemos aceitar, por exemplo, quando começamos a perder direitos. Porque os direitos, eles não são uma concessão do Estado, eles são fruto de lutas da população. Então, pensando nessa concessão do Estado, a gente vai pensar agora o nosso modelo de Brasil. Porque, por exemplo, José Murilo de Carvalho, um historiador brasileiro, ele vai falar que no Brasil esse processo foi invertido. Não é como o modelo inglês que começa pelo reconhecimento dos direitos civis, depois os políticos e os sociais. Aqui primeiro se reconhece os sociais, na década de 40, no período Vargas. Então, ali há uma concessão do Estado, pois ao mesmo tempo que concede, reconhece os direitos trabalhistas, também há fiscalização, há um controle sobre os sindicatos. Então, o reconhecimento do direito passa a ser uma concessão do Estado e não, num primeiro movimento, uma luta da população. Então, José Murilo de Carvalho vai falar que a gente vive numa estadania, onde o Estado concede, e em outros momentos ele vai retirar os direitos. Por isso que é importante a população ter reconhecimento disso, que direito não é concessão do Estado, para nunca aceitar quando alguém quiser retirá-los. E, por exemplo, os direitos políticos, eles são reconhecidos tardiamente, no período quase final da ditadura militar no Brasil, onde a população começa a não aceitar mais esse sistema que estava vivendo, aquele regime militar. Então, o movimento das diretas já impulsionou o reconhecimento dos direitos políticos. Então, esse é um direito que veio de forma muito tardia, que foi entre os anos 1983 e 1984. Já os direitos civis, os que garantem as liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito de ir e vir, a liberdade religiosa, só foi reconhecido com a nossa Constituição Federal de 1988. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela reconhece esses direitos civis. Então, nós temos poucos anos de reconhecimento dos nossos direitos civis na nossa cidadania brasileira. Então, é algo para se pensar, porque se o Estado ele concede os direitos, então, na lógica do Estado, ele pode retirar quando lhe convém. Então, a população, quando ela está conscientizada, ela entende esses processos de dominação, ela não aceita que o Estado use os nossos direitos de cidadania como um jogo, como uma moeda de troca que lhe convém. Então, após esse movimento de entender esses direitos que surgem nos séculos 18, 19 e 20 e como foi invertido aqui no Brasil, podemos questionar o século XXI. O que podemos pensar como os direitos que devem ser conquistados no século XXI? Primeiro, nós devemos lutar para que se efetive
todos os direitos que foram reconhecidos formalmente. Porque se está garantido formalmente, não quer dizer que um governo ele vai efetivá-lo. Então, é sempre um processo de luta que a população tem que ter para que tenha qualidade nos seus serviços. Por exemplo, que a liberdade de imprensa esteja garantida, liberdade de expressão esteja garantida, os nossos direitos políticos, inclusive os direitos à educação, saúde, segurança, eles não podem ser tratados, por exemplo, como um gasto de Estado, quando a gente fala dos direitos sociais. Eles são investimentos que valorizam, que melhoram a qualidade de vida da população. Então, nós temos o direito de apresentar novas demandas, quando a nossa sociedade apresenta novas demandas. Então, nós temos que fazer um exercício de reflexão. O século XXI traz quais demandas? O que devemos lutar para que seja conquistado enquanto direito também? Então, no movimento de reflexão, poderemos pensar o reconhecimento, por exemplo, dos direitos ambientais, onde nosso território, que tem recursos naturais, eles sejam preservados, que o nosso território, como por exemplo Minas Gerais, que é reconhecido pela sua diversidade ecológica, não seja usada como uma moeda de troca, como um produto que deve ser vendido e explorado. Então, nós não podemos aceitar movimentos e ideologias econômicas que destroem o meio ambiente, porque reconhecer o meio ambiente, a sua preservação como direito, é garantir a qualidade de vida da população e das gerações futuras, por exemplo. Então, vocês, por exemplo, que estão assistindo a aula e muitos têm dificuldade no acesso, a gente pode pensar nos direitos tecnológicos, onde o Estado tem que reconhecer a necessidade de atender a população que, para utilizar os serviços, precisa de fazer agendamentos pela internet. Então, por que a internet não pode ser agora um direito? Então, vocês, que são pessoas inteligentes e criativas, têm que fazer esse exercício de reflexão. O que a nossa sociedade precisa, se aquilo que eu estou pensando vai fazer bem para todos e se é algo possível. Se é possível e vai atender a toda a população e vai melhorar a qualidade de vida, então é algo que vale a pena ser lutado. Cidadania também é o reconhecimento do nosso lugar enquanto sujeitos políticos, isto é, o reconhecimento da nossa identidade e da aceitação do que somos na sociedade em que vivemos. Então, nesse processo de luta por novos direitos, nós temos que reconhecer também o lugar que nós estamos. E vamos perceber que as pessoas estão sendo privadas do acesso aos seus direitos baseado na sua identidade. Então, aí nós temos identidade étnico-racial, identidade de gênero, identidade religiosa. Então, o lugar onde a pessoa vive, às vezes, limita o acesso dela no seu reconhecimento dos direitos que ela tem direito de fato, a questão do reconhecimento formal daquilo que ela deve ter. Então, a gente tem que entender o seguinte, que nós devemos fazer uma discussão sobre a nossa identidade, sobre o nosso lugar no mundo e que devemos ser aceitos. Então, diariamente vemos a população brasileira sendo perseguida quando ela é pobre, quando é a população negra, quando vive nas periferias, quando são pessoas homossexuais. Então, a gente vai ter uma diversidade de pessoas que não estão tendo o direito a ter direitos. Então, vamos problematizar isso. Então, nessa discussão sobre identidade, nós vamos ver vários grupos que vão surgir apresentando uma identidade de resistência. Se nós temos um projeto de sociedade, um projeto de Estado que não reconhece a diversidade, que não reconhece a diferença, então várias pessoas vão surgir e vão reivindicar esses direitos. Então, por exemplo, quando o movimento negro apresenta a pauta Vidas Negras Importam, não é porque as outras vidas não importam, mas
porque na dinâmica do Estado, na dinâmica de garantir segurança pública para a população, essa população é tratada de forma diferente. Então, uma parcela da população é discriminada, sofre violência, é marginalizada. Então, diante disso, diante desse movimento de uma identidade de resistência, o movimento negro fala que vidas negras importam. Nesse sentido, a gente também vai ter, por exemplo, a população LGBTQIA+, que, diante de tantas discriminações, do não reconhecimento dos seus direitos civis, da sua liberdade, do seu direito de ir e vir, do seu direito de se expressar, então fala do seu orgulho, porque é uma sociedade que recrimina, que oprime. Então, diante de tanta opressão, é necessário falar, não, essas características que eu tenho, a minha identidade não é algo inferior, então eu tenho orgulho disso. Então, quando a gente vê, por exemplo, o movimento de mulheres, por exemplo, o movimento feminista, que se reúne lutando pela igualdade de gênero, elas não querem fazer um machismo ao contrário, como muitas pessoas pensam, mas combater o machismo, que é uma forma de colocar o homem como superior em relação às mulheres. Então, as mulheres querem ter essa igualdade nos direitos. Então, no acesso ao trabalho, o mesmo reconhecimento salarial para a mesma função. Então, no acesso a determinados serviços, onde elas sejam tratadas pela sua dignidade enquanto cidadãs, e não porque elas estão submetidas a um homem, por exemplo. Então, com isso, a gente tem que começar a problematizar o nosso lugar. Nós vamos questionar até que ponto o nosso projeto de país, o nosso projeto de Brasil ajuda ou não no nosso exercício de cidadania. E no debate da cidadania, quando falamos sobre liberdade de expressão, que é um direito civil, nós temos que tomar um cuidado, porque a nossa liberdade de expressão não pode ser um discurso de ódio. A nossa liberdade de imprensa, ela não pode divulgar fake news, porque são informações que levam à morte de pessoas. Então, as informações, elas têm que ser passadas de forma séria, coerente, baseada em dados, no conhecimento científico. No caso da liberdade de expressão, o discurso de ódio, ele vai contra a dignidade das pessoas, contra a vida das pessoas. Então, essa liberdade de expressão, ela não pode ir contra o direito de existir das outras pessoas. Então, é problemático hoje, por exemplo, em nome da liberdade de expressão, em nome de uma suposta defesa de direitos políticos, eu querer defender posturas extremistas, querer defender, por exemplo, partidos nazistas que foram responsáveis por atrocidades no século XX. Nós temos que pensar o seguinte, uma ideologia que prega a violência, ela não pode ser tolerada no debate democrático, porque ela não permite a democracia. Então, se pessoas que têm ideologia nazista, neonazista, se configuram como pessoas violentas, mesmo na ilegalidade, a partir do momento que se propõe o reconhecimento da liberdade de expressão dessas pessoas, do direito político delas poderem se articular, fundarem partidos, por exemplo, então estamos legitimando o direito dessas pessoas serem violentas. Então, pensando no nosso contexto, nós devemos lutar sempre pela manutenção, pela efetivação dos nossos direitos. Porque direito concedido, reconhecido, não quer dizer que imediatamente ele vai ser efetivado. Então, devemos pensar nisso. E também não devemos nos enganar achando que não podemos pedir novas coisas. Porque houve direitos que foram tratados como absurdos e que, tempo depois, foram reconhecidos. Então,
É importante vocês procurarem os professores de vocês para tirarem as dúvidas e nos vemos na próxima aula. Obrigado.